Sejam bem-vindos a mais uma videoaula ministrada pelos alunos do curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais do IFMS Campos Dourados. O meu nome é Ivan, eu sou aluno da segunda turma de Jogos Digitais e nessa videoaula eu vou explicar o meu procedimento para fazer uma pixel art de um castelo que vocês podem ver à esquerda na imagem de fundo. Bom, o vídeo vai estar um pouquinho acelerado. Essa arte especificamente demorou aproximadamente 1 hora para terminar, então para que o vídeo fique um pouco mais curto, o vídeo vai estar um pouco acelerado. Como sempre, em qualquer tipo de arte, é essencial que você tenha uma referência do que você está fazendo. No caso, é um castelo, então eu peguei uma imagem de uma entrada de um castelo para usar como referência principal, tanto para os formatos em geral quanto para as cores. Eu comecei selecionando a cor mais escura para sombra. Isso varia de artista para artista. Alguns preferem começar com as cores mais claras. Eu particularmente prefiro começar com as mais escuras. Então, começando com o formato básico do castelo, é praticamente um desenho a essa altura. Você está desenhando as grandes formas da sua arte. Agora, trabalhando um pouquinho na sombra da torre de cima. É uma torre um pouco mais arredondada. No momento não dá para perceber muito esse formato cilíndrico da torre, mas depois, conforme a gente for trabalhando nas luzes e nas sombras, isso vai ficar bem perceptível. Nesse momento eu começo a fazer um esboço do muro. No momento vai ser uma coisa bem simples, eu desenho ali uma sombra, que seria a sombra que a torre projeta em cima desse muro, e um sombreado bem simples só para dar alguma forma para ele. Começando a fazer algumas daquelas formas que você tipicamente vê num castelo, nas quais os arqueiros se escondiam. Então, aqui vocês podem ver eu usando uma ferramenta muito útil da ZBrush, que é a ferramenta de criação de pincéis. Você seleciona uma área da sua tela e, baseada nela, você cria um pincel que é como se fosse um carimbo. Você pode usar esse carimbo para repetir padrões que você tenha pintado anteriormente de uma maneira muito mais rápida. Ferramenta muito útil e vai ser usado muitas vezes ainda no decorrer do desenho. Bom, aqui eu seleciono essa primeira parte da torre que a gente fez e duplico. Dessa forma nós temos duas torres e o portão desse castelo vai ser desenhado no meio dessas duas torres. As duas torres não têm necessidade no momento de serem diferentes, mas para a gente ter uma ideia de onde vão ficar cada elemento da pintura, por exemplo, o muro, que é muito importante, ou melhor, o portão, é interessante que a gente já decida onde que essa segunda torre vai ficar. Usando então a ferramenta de simetria, eu começo a desenhar o portão, é um portão de madeira. No lado esquerdo da interface, eu já separei algumas cores que eu costumo usar para outros assets desse mesmo conjunto. As cores que eu tipicamente uso para madeira são essas cores um pouco mais frias, começando do roxo até um tom mais avermelhado. E a partir daí eu decido onde vai ficar esse portão.
Então, aqui eu começo a detalhar um pouquinho mais o portão. Eu insiro essa segunda cor, que é uma cor intermediária entre a sombra e a luz. E com a cor mais escura eu começo a delinear onde estão mais ou menos as tábuas da madeira que compõem o portão. Bom, aqui eu rapidamente troco a cor da sombra principal ali para um roxo mais escuro. Não é uma regra, mas geralmente quando você está pintando sombras, é interessante usar cores mais frias, porque elas contrastam muito bem com as cores quentes do sol, que geralmente é o que ilumina a maioria das cenas. Aqui nessa parte eu insiro uma cor secundária de madeira para o portão. Ele estava usando só esse mesmo tom um pouco mais avermelhado para madeira. Eu achei que ficou um pouco monótono, um pouco repetitivo. Então eu decidi inserir esse segundo tom de madeira que é um pouco mais claro para quebrar um pouco essa repetição. Então agora eu começo a pintar a luz desse portão, a parte mais clara, partindo do princípio de que a luz ela vem do lado direito. A parte mais à direita do portão vai ter mais presença desse tom mais claro do que a parte da esquerda. Começando agora a detalhar um pouco o muro, eu desenho esse padrão de tijolos. Eventualmente eu vou usar esse mesmo padrão em toda a altura do muro. Ele vai ser repetido. Então, como vocês podem ver aqui, uma coisa que eu faço constantemente é tirar o zoom da câmera para que eu possa olhar para a arte a uma certa distância. Isso é importante para você ter uma visão do quadro todo, digamos assim, e também é importante porque você também consegue ter uma visão do que o jogador vai estar vendo. Porque quando o jogador estiver dentro do jogo, ele não vai estar com a câmera tão próxima assim da pixel art. Ele vai estar a uma certa distância, é importante que você consiga visualizar isso. Também é possível ver, assim que eu terminei de refinar os tijolos na parte de baixo do muro, eu simplesmente copiei esse segmento e colei na parte de cima, da mesma maneira que eu fiz agora com a torre mais arredondada. Vocês também conseguem notar que conforme os tijolos chegam mais perto da borda dessa torre cilíndrica, eles diminuem de tamanho por conta da perspectiva.
também é possível notar a forma que eu sombreio essa torre cilíndrica, que eu também respeito a regra que eu estabeleci no começo, de que a luz parte do ponto direito da cena. Então, quanto mais à direita está a torre, mais luz ela recebe, e quanto mais à esquerda, mais escuro ela fica. Também é interessante quando se tem um segmento grande de um desenho coberto em sombras, que você adicione o que a gente chama de rim light, que é essa luz secundária, também conhecida como contraluz. É uma técnica muito comum em filmes e também em pintura. Como vocês também podem observar aqui, agora que a torre está um pouco mais terminada, eu novamente copio ela e jogo para o outro lado, para evitar de ter que fazer duas torres quando elas são praticamente idênticas. Eu também escureço essa parte do meio do muro, porque na cor que ela estava anteriormente, ela começou a se misturar muito com as torres laterais e a gente começa a perder um pouco dessa silhueta do muro em si. Fazendo com que ele fique mais escuro, você permite que ele seja muito mais visível como um elemento separado das torres. E também dá um destaque especial para a porta, que é o que a gente quer. Agora adicionando também um tom de contraluz um pouco mais escuro, vai dar uma certa suavidade para a transição entre esse azul mais claro e a sombra escura.
agora com uma torre praticamente terminada, é seguro que você copie tudo que está de um lado para o outro. O ideal é que você faça isso no momento que você sabe que não vai haver nenhuma outra mudança a ser feita, porque aí você copia tudo de uma só vez e ele já está pronto. Então, desviando um pouquinho da referência que eu estou usando, eu decidi colocar umas bandeiras vermelhas penduradas nas torres. É interessante que você tenha um pouco de... Não precisa ficar tão focado assim na sua referência, tenha um pouco de liberdade. E em uma nova camada, é importante que você separe para que fique mais fácil de editar. Eu criei essa bandeira e eu pude facilmente copiar ela para outra torre porque ela está numa camada separada. Foi possível até transformar ela usando a ferramenta de pincéis customizados em seu próprio carimbo para você facilmente colocar ela na outra torre. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de pixel art. Esperem por mais videoaulas sendo enviadas aqui no canal. E até a próxima!